Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bora estudar o livro de Mateus capítulo 2, porque tem alguns exemplos especiais lá para a gente seguir, para a gente olhar e fazer o máximo para fazer igual. Vamos começar fazendo um momento de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela ótima noite de sono. Agradecer ao Senhor por ter uma cama para dormir. Agradecer ao Senhor por ter uma coberta para cobrir. Agradecer por estar debaixo de uma cobertura. Porque quantas pessoas a gente sabe que não tem esse privilégio de ter uma cama para dormir, de ter um lugar aconchegante para ficar, de ter uma casa para morar, de ter comida para comer, de ter roupa para vestir. Quantas pessoas no mundo a gente sabe que não tem isso? Então, para a honra e glória do Senhor, a gente tem. Quantas pessoas não podem dormir em casa? Porque no momento está dentro de um hospital ou está numa prisão. Então, várias pessoas passando por situações diversas, de sofrimento, de aflições, e a gente sim tem os nossos momentos de aflições, os nossos momentos de sofrimento, alguma enfermidade temos, mas a gente sabe que há alguém que está pelejando por nós, e há alguém que há de dar-nos livramento, né, de todas essas enfermidades, há de curar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso coração, porque nós confiamos num Deus que pode fazer todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos e nós queremos agradecer, Senhor, por todas essas coisas que o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio de falar contigo, pelo privilégio, Senhor, de ter um lugar confortável para dormir, para descansar. Meu Senhor e meu Deus, peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, falhas e pensamentos. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor vai libertar pessoas da prisão, que o Senhor vai curar os enfermos, que o Senhor vai trazer libertação, que o Senhor vai trazer cura de dentro para fora, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que a cura primeiro tem que vir de dentro. A gente tem que ter um coração restaurado, tem que ter uma mente restaurada. Ó Jesus, dai-nos um coração manso e um espírito reto. Coloque um novo coração em nós. Nós precisamos obedecer, Senhor, obedecer ao Pai. E nós precisamos ser gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Jesus, eu peço que o Senhor venha libertar os cativos, aqueles que não conseguem ser libertos de dependência emocional, de ansiedade, de depressão, de bombardeios na mente. Eu peço que o Senhor venha libertar essas pessoas, que o Senhor venha dar restauração para essas pessoas, que o Senhor venha trazer cura e libertação para mim, para minha família, para essas pessoas que estão assistindo e para as famílias deles também. Que o Senhor venha trazer sobre a humanidade, Senhor, a cura e a libertação total. Que eles permitam, Senhor, que o Senhor entre e faça morada. E que o Senhor tire da mente deles todo pensamento que não é teu. Que o Senhor tire do coração todo sentimento que não é seu. Jesus, a Ti entregamos o nosso coração agora, o nosso pensamento agora. A Ti entregamos todo o nosso ser. Peço, Espírito Santo, que o Senhor venha tirar da nossa mente todo pensamento que não traz edificação para a nossa vida. Que o Senhor venha tirar do nosso coração todo sentimento que não traz edificação. Que a gente não venha ter na mente aquele monte de informação inúteis. Que a gente não venha ter no coração nenhum sentimento inútil. E que tudo que vier sobre a nossa vida seja para nossa edificação e para a edificação do outro. Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a lidar com as adversidades da vida, com os problemas diários. Ó meu Senhor, todas as pessoas que têm orado pelo casamento, ajude eles, que têm orado por aflições sentimental. Ajude eles, Pai, a lidar com essas situações, com esses sentimentos, com essa confusão de pensamento. Ajude eles, Pai, a ser feliz consigo mesmo e com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atenda o nosso clamor, ó Espírito Santo. Eleva a nossa oração com gemidos inexprimíveis ao Pai. E que Ele venha atender os nossos pedidos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento,
para que a gente possa compreender todas as coisas concernentes ao reino do céu. Que a tua palavra venha ao nosso coração como uma semente em solo fértil. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia lá, pausa o vídeo e vem que a gente precisa ler juntos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 2, no versículo 1, está dizendo: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. No versículo 5, eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Versículo 6, E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a melhor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Vamos parar por aqui só para mim poder explicar esse pedacinho e falar sobre tudo que está escrito aqui. Aqui, os magos receberam uma condução através de uma estrela. E eles foram seguindo essa estrela. E quando eles chegaram perto do rei Herodes, eles perguntaram onde é que nasceu o rei dos judeus. Porque nós vimos a estrela, ela veio nos guiando e nós queremos adorá-lo. E Herodes ficou alarmado, preocupado e foi perguntar para o povo vamos colocar, aqui são estudiosos da lei, pessoas que conheciam a Bíblia, foram perguntar para eles, onde é que ia nascer o rei dos judeus? E aí eles falam que ele deve nascer em Belém da Judéia, porque está escrito na lei. Então tinha escrito, estava escrito, era algo que estava ali. Eles conheciam isso, era uma verdade. Então Herodes ali soube que Jesus ia nascer ali e que ele era o rei dos judeus e ele seria enviado por Deus. Então ali todos eles sabiam, não estava oculto, estava escrito na palavra que Jesus ia vir e que ele ia nascer em Belém da Judéia e ele seria o rei dos judeus. Então, aqui a gente já está vendo que antes de Jesus nascer já estava anunciado. Claro, lá em Isaías está anunciado. Outros profetas anunciaram. Então, já estava anunciado. Então, ninguém estava na ignorância. Estava todo mundo sabendo. Todos que conheciam a lei estavam sabendo que Jesus ia vir. E todos que gostavam de ouvir a palavra, porque naquela época não existia a gente ler a Bíblia. A Bíblia era lida pelos sacerdotes, por aqueles que conheciam a Bíblia, eles tinham o foco só nisso, eles só viviam disso. Essa é a questão que eu queria dizer. Aqui Herodes e os mestres da lei, os escribas aqui, sacerdote, eles sabiam que Jesus ia nascer em Belém da Judéia e ele era o guia que ia apacentar o povo. Ele era o rei dos judeus. Então, hoje, sempre, a gente sabe da verdade. A gente só não obedece, a gente só fecha os olhos. Para não seguir, a gente prefere fechar os olhos. É como se não fosse com a gente. No 7 está dizendo: Com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando vocês tiverem encontrado, avisem para eu também ir adorá-lo.
Herodes não queria adorar Jesus, ele só queria saber onde é que ele estava para matá-lo. 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Vocês percebem que os magos, eles eram obedientes, eram sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a estrela apareceu, eles foram seguindo ela, até que chegou até Jesus. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Lendo esse versículo 11 aqui, a gente vai dar uma pausa, porque eu quero que você que está me ouvindo, e eu também vou fazer isso. Oferte para Jesus agora todo o tesouro que você tem. O tesouro que eu tenho hoje é o meu coração e a minha mente e a minha família. Esse é o tesouro que eu tenho hoje. E você, neste momento, oferte para Deus o tesouro que você tem hoje. Oferte para Jesus. Jesus, eu te oferto agora o meu coração, o meu pensamento, Senhor. Todo o meu ser eu oferto a Ti, Jesus. Oferto a Ti para que o Senhor possa curar completamente a minha mente e o meu coração. Oferto a Ti a minha vida, Senhor, para que o Senhor possa tocar na cabeça até a planta dos pés e retirar toda enfermidade física, psicológica, espiritual e sentimental. Oferto a Ti, Senhor, a minha família, Deus, para que o Senhor possa retirar delas, Pai, tudo aquilo que não é seu. São várias almas, Senhor. Na minha família existem várias almas. E eu peço que o Senhor dê salvação para cada uma delas, para que o Senhor possa entrar no coração, tirando todo o sentimento ruim e colocando somente sentimento bom. Para que o Senhor possa entrar na mente da minha família e tirar todo pensamento ruim, colocar somente pensamento bom. Eu peço pelas minhas filhas, pelo meu filho, pelos meus genros, pelos meus netos, por toda a minha parentela. Faça essa oração aí também. Oferte para Jesus. Concorde com a oração que eu fiz, colocando o nome seu e da sua família. Se você ainda não tiver feito isso, pausa o vídeo, volte um pouco, faça essa oração, entre em concordância e peça ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Faça assim, faça gesto, colocando a mão em seu coração, na sua mente, estendendo a mão sobre a sua casa. Peça ao Senhor. Oferte a Jesus. Nós somos todos de Deus, mas quando a gente oferta, os nossos filhos oferta a gente, oferta todo o nosso ser para Deus, a gente está confirmando e confessando que nós somos dele, que nós estamos na dependência dele. Que assim seja em nome de Jesus, amém. Que Jesus receba a nossa oferta. Versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. No 13, está dizendo que depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Nesse versículo 12 e no versículo 13, houve um aviso de Deus para os magos, no versículo 12, para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, mas voltassem por outro. E houve um aviso da parte de Deus em sonho também para José. Porque Deus revela em sonhos, na palavra, através de pessoas, revela para você. Ele fala ao nosso coração, ele traz na nossa mente o desejo do coração dele. Deus revela, e hoje ele revela através do Espírito Santo.
Antes de Jesus subir ao céu, não tinha o Espírito Santo para revelar a verdade para nós. Mas ele enviava o anjo para revelar. Ele enviava o profeta para revelar. Aqui no 12, fala que ele foi avisado em sonho. E no 13 também foi em sonho. E há outros relatos na Bíblia que Deus revelou através de sonho a Daniel, a José. Então, há revelação da parte de Deus em sonhos, na palavra, do jeito que Deus quer. Mais uma vez eu digo, você tem que estar disponível. Tira um tempo de qualidade do seu dia. O seu dia tem 24 horas. Você deve dormir 6, 8 horas por noite. Eu estou falando aqui, mas é por aí, entre 6 e 8 horas. O que você faz do restante do seu dia? São muitas horas que Deus te dá de presente na vida, para você não tirar nem meia hora de intimidade, de qualidade, um tempo para Deus, para você sentar e falar: Senhor, Jesus, eu estou aqui. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda nesse problema, me ajuda nessa enfermidade, me ajuda nessa dificuldade, me ajuda nesse sentimento, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa ansiedade, me tira da depressão. Você tem, não importa, talvez você vai falar assim: Cleusa, eu não consigo nem levar meu pensamento a Deus. Mas você pode, pelo menos em algum segundo, falar: Espírito Santo, eu estou aqui. Repara que essa frase que eu falei, Espírito Santo, eu estou aqui, levou alguns segundos. Talvez você vai falar assim: Cleusa, eu não consigo nem pensar. Às vezes passa na minha mente. Neste momento que passar na sua mente, essa frase, Espírito Santo, me ajuda. Nesse momento que seja intenso, pode ser alguns segundos, mas precisa ser intenso. Precisa ser de coração, corpo e mente. Em nome de Jesus, Jesus pode te libertar de tudo. É tudo. Não tem causa impossível para Deus. Você só precisa confiar, acreditar, ter fé. Busque estudar a palavra, aumenta muito a nossa fé estudando a palavra. Quando você lê esses versículos onde Deus revelou em sonho para que eles mudassem o caminho, mudassem de direção, saísse do lugar que estava e fosse para outro lugar. Como você pode duvidar de um Deus desse? Como você pode não crer que Ele fará? Como que você pode duvidar quando Jesus falou que tudo que você pedisse em nome dEle, crendo, receberia? Então, o que você precisa é crer. No versículo 14, diz que, levantando-se José, ele pegou o menino de noite e a sua mãe partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. No versículo 16 fala que, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Ela estava inconsolável porque eles já não existiam. Então, provavelmente, passou-se aqui quase 2 anos depois do tempo que os magos passou. Porque Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo. No versículo 19, está dizendo que depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho novamente a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. No 21 está dizendo: levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Repara a obediência de José mais uma vez. Ele não
não pensou duas vezes, ele fez. No 22 está dizendo que ele ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar do pai dele, que era Herodes. E ele teve medo de ir para lá. E ele foi avisado por Deus em sonho novamente e foi para a região da Galiléia. Repara aqui nesse versículo 22 que José, ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo e ele percebeu que não era Herodes que estava reinando, mas o filho dele é que estava lá. Então ele ficou com medo de ir lá, receou de ir lá. E Deus revelou para ele novamente, vai para a região da Galiléia. E ele foi morar na cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, que Jesus seria chamado Nazaré. E aqui acaba o capítulo 2. E até aqui a gente teve várias lições para a nossa vida. Por favor, vocês precisam ler, ouvir a palavra de Deus e praticar. Praticar a fé, né, que Deus nos dá, e Ele nos dá todos os dias Deus nos acrescenta a fé. E eu peço neste momento, Senhor, acrescenta-nos a fé. Que a gente tenha fé, virtude, Senhor, paciência para esperar no Senhor, para que o Senhor possa resolver as nossas causas. E aquilo que está em nossas mãos, Senhor, nos ajude a resolver em nome de Jesus. Que a gente seja, assim, obediente, como os magos foi, como José foi, e que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo para que ele possa falar e a gente tem que obedecer. Porque às vezes a gente ouve, ele está falando e a gente finge que não é com a gente. Há pessoas que não ouvem, e há pessoas que ouvem e não obedecem. Eu sei porque eu passo por isso. De às vezes obedecer à voz do Espírito Santo e às vezes não obedecer naquela hora. Mas eu pago consequência toda vez que eu não obedeço. Então obedeça à voz do Espírito Santo. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu estou orando por todos os pedidos de oração feitos. As pessoas continuam entrando lá naquela live de oração que eu fiz e continuam fazendo pedido de oração. E você que está me ouvindo aí, entre lá na live, está escrito oração ao vivo. Entre lá e faça seu pedido de oração. Eu estou lendo os comentários todos. Estou muito agradecida pelo carinho de vocês para comigo. Muito obrigada mesmo pelos comentários, por compartilhar, que vocês continuem fazendo isso, para que a palavra do Senhor alcance outras pessoas. Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Fique com Deus.